Muito bem, então vamos retornar aqui o nosso estudo, aula 4, Epístolas Gerais. Então vamos retomar a primeira carta de João, página 35, falando a respeito dos falsos mestres, para a gente já quase encerrando aí a primeira carta, né? Como a gente já viu, assim como os outros, ele alerta os crentes a serem cautelosos com relação aos ensinos e às manifestações espirituais, né? Doutrinas que parecem certas e justas estavam destruindo a fé. João adverte: não creiais em qualquer espírito. Isso envolve a pessoa do enganador, a doutrina, os princípios e os ensinos dos mesmos, né? Ou do mesmo, né? Devemos provar, testar, examinar, verificar os espíritos. E aí ele dá exemplos de como, né? Devem ser provados conforme a maturidade, sabedoria, a graça, pela palavra de Deus, pelos frutos, né? Lembra a passagem? Pelos frutos o conhecerei? E pelos dons do Espírito, né? Então, se essas coisas não estão em acordo com o que já havia sido ensinado, possivelmente essa doutrina não era de um Espírito verdadeiro, né? Ou não era do Espírito Santo, ok? E hoje nós ainda vimos muitas coisas assim, né? Está por aí, muitas coisas completamente longe da própria palavra. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que a Jesus Cristo não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir e agora já está no mundo, né? As Escrituras destacam o fato de o Espírito Santo habitar no cristão. Por meio dele que podemos vencer o mal que há no mundo, inclusive o pecado, né? Satanás, provações, tristezas, perseguições, falsos ensinos. Sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então aqui é para aqueles que permanecem em Deus, não aqueles que abandonaram o caminho, né? Permanecem atrás do evangelho genuíno, da vida cristã praticada, verdadeira. O amor de Deus, Deus é amor, seu caráter, sua natureza são construídos de amor, e isso para nós é acho que a maior benfeitoria de Deus é ele ser amor. Porque se ele fosse só justo, todos nós estaríamos condenados, né? Porque o que alcança o outro com graça e misericórdia é o amor. É esse favor. E inclusive você só alcança o outro com graça e misericórdia porque o amor que você recebe é maior do que o que você tem para dar. E isso te constrange. Quando você pensa eu fui caluniado. A pessoa falou coisas absurdas a meu respeito. Você quer pegar a sua razão e julgá-la. Aí quando você pensa que você muito longe calunia o amor de Deus, vamos usar dessa forma, e mesmo assim ele te atinge com misericórdia e graça, como é que você não tem capacidade de estender a sua mão para o outro? Você macho demais. Hã? Você macho. Podemos ver isso na criação, né? Assim, aquele que nasce de Deus e conhece a Deus e ama também o próximo, né? João traz muito essa ligação do amor ao próximo, que é a melhor forma de você levar Deus. Não adianta falar eu amo, mas como foi citado o exemplo aqui, não estende a mão, não demonstra. E para mim, amor é decisão. É escolha, não é sentimento. É verdade. Você ama se você escolhe. E por isso que nós fomos atingidos por Deus. Porque Ele escolheu. E isso nós precisamos colocar todo dia, né, antes de sair de casa, olhar no espelho e vestir isso num sentido de vai ser fidedigno em mim.
e nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus olhares, nas minhas palavras. Ok? João exorta a amar uns aos outros. Ele não está falando apenas de sentimento de boa vontade, mas em disposição decisiva e prática, tá? De ajudar ao outro. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele, vivamos. A passagem, acho que mais conhecida da Bíblia é João 3,16, não é isso? Alguém abre lá para nós, João 3,16. Vamos, eu quero ouvir. Esse a gente sabe de cabeça, né? É isso aí, é isso que ele falou, né? É isso aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Leia o 17. Porque Deus Olha seu só. Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Agora imagina você pegando esse amor que não condena, que veio para nós, e implanta ele dentro de você para o próximo. É esse amor que João está falando. Foi uma escolha. Foi uma decisão de Deus. Ele poderia muito bem ter deixado tudo a cargo do homem. Bom, você pecou, você desobedeceu. Se vira para se reconciliar comigo. E aí? Todos estaríamos caminhando para o inferno. Direto e reto, sem nenhuma visão de luz de salvação. Agora, pega esse amor que ele amou você, que te alcançou, e estenda o mesmo amor para o outro. É forte. Jesus é forte. O ato máximo do amor de Deus deu-se quando ele enviou o seu Filho ao mundo, né? Então não somente o enviou à terra, como também o entregou pelos pecados. Jesus veio para ser sacrifício perfeito de Deus, para morrer por nossos pecados, não os deles. É nossos, de todo mundo. Então, assim como você tem um bom conhecimento de vida cristã, de Deus, de evangelho, e não faz coisas erradas, e ele te alcançou, ele também se sacrificou por aquele que não o quer, e que insiste em viver no erro. Tá certo? Jesus veio para ser sacrifício, né? Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós. Seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando este amor é aperfeiçoado em nós, há alguns resultados, né? Vamos dizer assim, podemos demonstrar e observar assim: reconhecemos que estamos nele, recebemos de Deus o Espírito Santo, reconhecemos Jesus Cristo como Salvador, temos confiança no dia do juízo, porque nesse dia o nosso julgamento não será de condenação, ok? Lançamos fora o medo, porque temos amor. Como é que eu amo e tenho medo, né? Eu tenho medo de ajudar, tenho medo de estender a mão, tenho medo de me aproximar, mas que amor é esse? Amamos nossos irmãos, ok? Aí ele fala a respeito das promessas de Deus, né? Primeiro, a vitória sobre o mundo através da fé. Depois, segundo, o evangelho é a verdade, como ele também fala disso no próprio evangelho dele, né? A respeito da verdade, né? João escrevendo, registrando, ok? Terceiro, quem tem o filho tem a vida, então nós só temos vida se temos o filho. E se temos o filho, temos que fazer ações que correspondem às ações do filho. Quarto,
respostas às nossas orações, isso nós temos diante dessa promessa de Deus, se estamos nele. Quinto, o cristão tem 3 grandes certezas, que é gerado de Deus e o maligno não o toca, né? Quem é gerado de Deus, o maligno não toca. Somos de Deus e o mundo está no maligno. Jesus está voltando e Deus deu aos seus o entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Então, mas como é que eu vou saber se isso é certo ou se isso é errado? Primeiro, lembra que nós falamos de conhecimento, buscamos conhecimento, e aí em contato com o Espírito somos guiados a saber o que é certo e o que é errado. E coisas básicas da vida, todo homem, todo ser sabe que está fazendo errado. Porque a índole pecaminosa do homem está dentro dele, assim como a consciência que Deus implantou, conforme está escrito em Romanos. Quando você faz errado, alguma coisa acusa em você. Quando uma criança mente, quando você a confronta, às vezes... Uma pergunta. Somos feitos de... Está um pouco fora da lição, mas envolve sobre a questão dos sentimentos. Esse sentimento que a gente tem, tá? Sobre... nós, seres humanos, somos feitos de alma, corpo e espírito. Isso. Né? O sentimento está onde? Seria no corpo ou na alma? A melhor pessoa para responder isso aqui é o pastor, porque ele é formado... Repete a pergunta que eu estava respondendo uma pessoa. Ela perguntou... Repete a pergunta. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Os sentimentos, essas práticas que temos, estão no corpo ou na alma? Alma. Na alma. Isso. É porque meu filho fez a pergunta e eu respondi na alma. É alma. E eu fiquei assim, falei, não tenho muita certeza. Aí eu falei assim, eu quero fazer. Eu entendo que também é alma, porque... Os sentimentos estão todos na alma. ligado à emoção, O né? corpo só reflete, né? O corpo tem sensores, que são os sentidos, que refletem. Então, se tirar a alma do corpo, ela continua com os sentimentos e o corpo fica morto. Entendeu? É bem isso, né? E a emoção que aflora, que geralmente nos faz pecar, né? Isso é da alma, né? Aquela que precisa ser redimida. É essa alma que há de receber a sentença de Deus. Qual Porque sentença o você está corpo será falando? glorificado, tanto os que vão ser salvos como os que vão para o inferno, no caso. Não. Corpo? Está na Não. alma esse sentimento. Eu não entendi. Não. A sentença de Deus. Nós acabamos de ler aqui, todo aquele que crê em Jesus. A sentença da Cristo, eternidade? É. A sentença da eternidade é no espírito, é para o espírito. E a alma onde fica nesse A alma pertence ao espírito. A O alma corpo vai ser transformado. Mas isso para os salvos. Esse Não é para quem vai ser condenado. A alma, ela pertence ao espírito. Por isso que o texto fala Então que eles andam interligados. Isso que exato. Por isso que a própria Bíblia diz que a palavra ela é uma espada de 2 gumes capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a alma está atrelada ao espírito. Esse Mas- não se separa. Não se separam. Mas a alma não é o espírito. A alma é o lado sensorial do espírito para se comunicar com o mundo externo, através do corpo. Então, quando o julgamento vem para a perdição eterna, é o espírito com a sua alma que vai para o inferno, ou o espírito com a sua alma restaurada que vai para o paraíso. Entendeu? O corpo, que eu entendo de corpo glorificado, não é para todo mundo. É para os salvos. Só para os salvos. Tá? É para os salvos. Ok? Então, João termina, para a gente concluir a primeira... Para completar aqui, porque a gente já escutou, a minha esposa acabou de fazer uma pergunta, a gente já escutou de pessoas, pastores, falando que o espírito volta para Deus, mesmo que as pessoas estão sendo condenadas no inferno. Absolutamente. Mas isso não é inexistente. Não, isso aí não é bíblico, definitivamente. Porque a vez que eu escutei isso foi porque o fôlego foi dado por Deus e ali entrou o espírito em cada pessoa. Yes. E esse espírito foi o que eu escutei, por isso que a gente está na sala, o melhor momento de discutir isso é aqui. E falava que o espírito voltava para Deus e a alma pagava a sentença. Por isso talvez a gente tenha certa confusão. Não. É confusão mesmo. Né? Então,
Então, o Porque espírito e a alma quando a pagam o Bíblia, preço desculpa, da professor, paga. quando a Bíblia fala sobre alma vivente, que no hebraico é a expressão Nashimahaim, é uma expressão plural. Significa que essa alma vivente não é a alma como nós conhecemos. A alma vivente é a composição do espírito com a alma. É isso que o ser humano é, uma alma vivente. É um espírito que tem uma alma, que é mente, vontades e emoções. Então, quando a pessoa se perde, o espírito ou aquela alma vai para o inferno. Não vai deixar de existir, vai para o inferno. E a salvação é a mesma coisa, só que no céu. Entendeu? Lembrando que eternidade é para os dois, né? A eternidade é para o salvo e o não salvo. A diferença é que nós usamos o termo eternidade, que é a salvação, e a perdição para o outro, né? Mas todos somos eternos. Deus nos fez eternos, né? A diferença é se nós escolhemos passar a nossa eternidade com Ele salvo ou condenados, ok? Que é a morte que eles comentam, mas não há morte. Não vai... eu morri, fim. Não vai desaparecer. Não, é uma mudança de estado, né? Que ele pode ser bom, andar em ruas de ouro, amar e andar junto com o próximo que você amou aqui, né? Que te amou também, ou não, né? E estar lá queimando no lago de fogo e enxofre, né? Que é a condenação, ok? E aí, falando dessas questões de promessa, João termina falando aos filhinhos, né? Guardai-vos dos ídolos, né? Da idolatria e tal e tudo mais. Aí entramos na segunda epístola, tá? João escreveu a carta à senhora eleita, e aí nós já comentamos a respeito disso, né? Não sabemos exatamente, temos algumas ideias que pode ser uma igreja com os seus filhos, ou uma igreja pequena que funcionava em uma casa, né? Que é um dos mais prováveis, ok? Ele escreve contra os falsos obreiros, tá? Mestres, evangelistas, profetas que circulavam pelas igrejas. Então aqui nós já identificamos as pessoas, aqueles pula-pula, né? Que querem sair por aí dizendo que tem algo para oferecer aos outros, em busca daquilo que a gente já viu. Dinheiro, vida fácil, né? Porque não precisa acordar cedo, né? Precisa limpar a casa, não é assim? Né? Levantar peso e tal. Não, então eu fico aqui, hoje à noite eu vou naquela igreja, levo uma mensagem, na outra, quarta-feira eu vou na outra, aí, tá vendo? Isso é fácil demais. Quem não quer uma vida assim? Eu ouço umas coisas aqui, pego umas palavras de ânimo, falo umas coisas legais, e as pessoas né, me amam e gostam do que eu falo, mas isso já existia, tá? Esses tinham abandonado os ensinos do Evangelho e propagavam falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los, dialogar com eles, nem auxiliá-los, porque o trabalho desses trazia a destruição da fé dos cristãos. Então o tema desta carta é andando na verdade, né? Uma carta bem curta. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, a maioria, né, concorda que ele usa a expressão se referindo a uma igreja, né? Por causa da verdade que permanece em vós e para sempre estará convosco, né? O que Deus requer é que tenhamos amor, tanto à sua verdade quanto ao próximo. Graça, misericórdia e paz, condições para receber a graça, misericórdia e a paz de Deus são guardar a verdade e amar ao outro, né? Amar o irmão. Deixar de fazer uma ou outra dessas coisas levará a igreja a perder a bênção de Deus. Aqui, né, tratado. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então ele tem a notícia de que tem os falsos, mas ainda tem os fiéis. E quando ele traz assim, né, por causa da verdade que permanece em vós, isso é uma palavra de ânimo. Eu estou escrevendo, eu como uma pessoa que estive com o Salvador, que peguei, que apalpei, que segurei, que senti, eu estou escrevendo porque vocês permanecem naquele ensino. E isso é uma palavra de ânimo, não é? Tem gente fazendo coisa errada, mas vocês não. Né? Essa é uma mensagem, se você está numa situação de tribulação, de afago, não é? Não te dá
entra algo novo em você e você vai para cima de novo para guerrear sem medo. Por quê? Porque você está caminhando no certo. Você está recebendo, continua assim. Essa é a mensagem, ok? E aí, né, a graça, a misericórdia e a paz. João louva aquela senhora, no caso, né, por ter conduzido alguns de seus filhos à verdade, cumprir os mandamentos e conservar a fé. Versículo 7 é uma descrição de crentes que negavam a encarnação de Cristo. De novo, né, ele já tinha tratado isso na outra carta, ele volta a tratar aqui, né? Aí não sabemos se essa igreja já tinha lido o seu escrito anterior ou não, mas aqui ele fala a respeito do mesmo tema, né? Essa doutrina deve ser combatida e a verdadeira fé que confessa Jesus Cristo como o Cristo encarnado deve ser conservada firme, né? A igreja não deve apenas confessar doutrinas, crer intelectualmente, mas viver esse amor e cumprir esses mandamentos. O que a gente falou isso desde o começo. A vida cristã, o amor decidido e praticado, a fé demonstrada com obras, né? E obras de fé, de atendimento à necessidade daquele que precisa, o estendimento da mão, tá certo? De nada adianta combater as heresias se não vivermos plenamente naquilo que é certo e verdadeiro. Aqui nós podemos fazer um parênteses bem interessante, que é a discussão entre a minha igreja está certa e a sua não. O que a gente vê há muito tempo, né? Eu sempre tenho a ideia de que o diabo assiste só de camarote, ele senta e fica vendo. Um cristão brigando com o outro, ele não precisa fazer nada. Né? Isso quando não, dentro da própria igreja, não precisa ser igrejas diferentes. Dentro da própria igreja, não, porque eu sei mais do que você, não, porque o que você fala está certo. Ok? Praticar o amor, cumprir os mandamentos. Aí evitar receber os falsos mestres, né? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como quanto ao Pai e Filho, né? Tem os dois, ok? E aqui ele fala de não receber, né? Evitar, justamente porque se você recebe alguém que você sabe que está ensinando coisas erradas, para ela ensinar coisa errada, você está participando desse erro. Você compactua com isso. Não é uma solicitação de amparo e de ajuda, porque isso também é possível, né? Uma pessoa que erra, olha em você a oportunidade de ter aconselhamento para consertar, você nunca deve negar a ajuda. Mas uma pessoa que está no erro e quer fazer o erro o que ela está ensinando errado ser conhecido e você ainda acolhe, que você está apoiando, você está participando, é o que ele fala que não deve ser feito, né? Receber esses falsos mestres, né? Como os falsos mestres estavam sendo agressivos em seu ensino e eram claramente detectados como pervertedores da fé cristã. João recomenda que a igreja não os recebesse e nem ouvisse seus ensinos. Aí, saudações finais, né? Espero ir ter convosco, era uma vontade pessoal dele, falar pessoalmente. Tudo indica que não deu tempo, ele não foi, tá? Para que o nosso gozo seja cumprido, de estar junto, ok? Né? E aí sim, fazer como ele comentou, né? Mostrar para vocês tudo que eu já vi, tudo que eu vi no início da minha vida, né? Eu vi o Senhor, eu sei, eu conheço o Evangelho genuíno. Temos a terceira carta, estamos quase no nosso final. João a escreveu para dar testemunho de Gaio, pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes. Então, nós temos aqui nessa situações que temos também hoje. Pessoas que viajavam falando coisas completamente contra o Evangelho, mas pessoas verdadeiras. E esse cristão, Gaio, ele tinha essa prática de receber as pessoas. E aqui ele está recebendo uma palavra de, vamos dizer assim, de ânimo e de carícia e de aprovação, né?
O tema é procedendo com fidelidade. Ele entra com saudações. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Fala a respeito de como ele é cooperador da verdade, né? Descreve o amor e a fidelidade de Gaio, andava na verdade e os outros testificavam sobre isso. Nada melhor do que outras pessoas dar testemunho de você, sem você falar nada. Essa é a verdadeira vida cristã, num sentido de eu estou fazendo certo. Se a outra pessoa diz, olha, vai conversar com tal pessoa que ela é sensata, que ela tem uma vida cheia do Espírito Santo e tal, opa, você está num caminho bacana, né? Você está num caminho bom. Agora você, não, venham conversar comigo porque eu sou iluminado, é você se autopromovendo. Não vai dar boa, ok? Então, o que elas testificavam? Ele era fiel em tudo, principalmente acolhendo, né, os desconhecidos necessitados, despendia os viajantes em paz, de modo digno, providenciando o que era necessário, tá certo? João diz que os que saem em nome de Jesus e se dedicam à proclamação do Evangelho merecem ser recebidos dessa forma, né, com dignidade. E hoje não é diferente, ok? Portanto, os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Então, se você recebe pessoas que falam um mau caminho e compartilha disso, né, recebendo elas, se você recebe a pessoa que faz a proclamação do verdadeiro caminho, você também compartilha disso, tá? Então você tem o direito de escolha, ok? Então quando você recebe dessa forma, você está também participando disso, né? Então assim como você transmite o amor de Deus, você participa do amor de Deus. Se você sofre por amor de Deus, como a gente viu, você também participa do sofrimento de Cristo, como nós vimos antes, né? Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade, né? E aí traz o conselho a Gaio. Ele cita o mau procedimento de uma outra pessoa, chamado Diótrefes, né? Ele fala que ele tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, né? Mas esse Diótrefes, que era um líder, ele não quis repassar essa carta. Aqui também tem duas vertentes. Alguns entendem que essa carta que ele escreveu possivelmente seja a carta de 1 João, que era para ser lida entre as igrejas e tal e tudo mais. E outros entendem que é uma carta perdida, assim como tem uma carta de Paulo, né? O mais provável é que seja a primeira carta de João, tá? Mas não tem como precisar. Então, tem essas duas vertentes. Sabemos que ele fala sobre isso e que esse conteúdo não foi compartilhado com essa igreja local. Porque esse cidadão aí, o Diótrefes, não quis, tá? Assim como Gaio tinha uma boa conduta, esse queria se autopromover, tá certo? Então é disso que ele fala com Gaio, né? Esse Diótrefes era diferente, não recebia os obreiros, né? Proibia que qualquer pessoa os recebesse, quem recebia ele queria excluir da igreja, tá? A igreja ali não estava sofrendo por causa de doutrinas falsas, mas pelo orgulho e ditadura desse cidadão aí, ok? Quando isso acontece, o povo perde a oportunidade de crescer na fé, né? E a igreja sofre divisão. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Lembrando que aqui ele está falando especificamente para uma pessoa, para Gaio, tá? Por isso que ele traz recomendações dessa forma, tá? Então ele cita o exemplo de Demétrio, mais uma terceira pessoa, né? É mencionado como um bom exemplo que deve ser seguido. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade, assim como deram testemunho de Gaio para ele, né? Continue fazendo o que você faz de bom e copia Demétrio, que faz as coisas boas também, tá certo? Então ele teria sido tentado a imitar Diótrefes, mas João, né, o aconselha a seguir o bom caminho, o bom exemplo de Demétrio, tá? Então, assim como Paulo, né, que fala para os coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O exemplo aqui é o mesmo. Olha, Demétrio tem um bom exemplo, imite ele, continue fazendo o bem, né? Quem dirá nós, né, se pudermos dizer aos outros, seja meu imitador como eu sou de Cristo, né? É ousado. Não é para qualquer um,
né? E aí ele termina com saudações usuais para Gaio, né? João escreve abreviadamente porque deseja ver Gaio em pessoa, né? Saudações terminam a carta, tá? E aí nós chegamos na carta de Judas, tá? Epístola, a última que fecha a Epístola Gerais, né? E também a última carta, de certo modo, de orientação mesmo, que fecha o Novo Testamento. Bom, aquele se automatou-se. Já vamos lembrar isso então, rapidamente, vamos lá. Judas, o crente, o cristão, né, deve batalhar pela fé. Esta curta epístola, porém, de linguagem enérgica, foi escrita contra os falsos mestres, novamente, que ensinavam que a salvação pela graça lhe permitia pecar sem haver condenação. Lembra que a gente viu isso, João? Né? Tem condenação, não é deliberado assim o pecado, né? E também rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e natureza de Jesus, a mesma coisa que João combateu, né? Segundo as Escrituras. Então, estavam causando divisões da igreja, tá? Vamos falar agora do autor e esclarecer isso. Então, vamos lá, ó. O autor se identifica como Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Então já é outro Judas, né? Tiago aqui, sem dúvida, é o Tiago que foi líder da igreja, meio-irmão de Cristo, que escreveu a carta, que também. Então nós tivemos 3 Tiagos que a gente viu, e agora 3 Judas, né? O Iscariotes foi o que se traiu e se enforcou. Tem um outro Judas que fala que ele é o... não traz muita referência a respeito dele, que ele aparece, se eu não me engano, em Atos, né? O outro Judas. E tem esse aqui que é o meio-irmão de Cristo, que passou a acreditar no seu evangelho após a sua ressurreição. Então ele é meio-irmão de Cristo. Isso, porque ele é meio-irmão de Tiago. Por que ele cita Tiago aqui? Porque Tiago foi um dos líderes da igreja. Então ele eu sou essa pessoa. Porque quando Jesus Cristo proclamou o seu ministério, os seus irmãos não estavam em evidência como participantes daquele ministério. Ok? A melhor referência nesse momento para se identificar era Tiago, meio-irmão de Cristo, que foi o líder da igreja em Jerusalém. Tá certo? Então a tradição cristã confirma que acredita que é esse meio-irmão de Jesus que escreveu a carta. Tá certo? Isso mesmo, né? Que era só de Maria, né? Só metade. Ele foi feito, né? Porque aceitou, teve o direito de ser filho. Tá certo? Então, provavelmente, ele escreve a sua epístola quando viajava entre as igrejas como evangelista, né? Não indica quando nem para quem ele escreveu a carta, tá certo? Alguns escritores acreditam que ele escreveu para as igrejas judaicas na Palestina e é datada aí provavelmente entre 70 e 80, tá? Depois de Cristo. Tá? Então, tem uma relação... Esse daqui não mudou, né? Porque os outros 3, que era Tiago, Pedro e João, foi na Ásia Menor. E aqui já foi na Palestina. É por aí, ele viajava, né, entre as igrejas, né, como evangelista na Palestina, tá certo? Então ele possivelmente escreveu para esse meio, né? Lembrando que mesmo o evangelho atingindo os gentios, ainda assim muitos judeus se relacionavam mais com os judeus, ok? Então, o evangelho entre os gentios mesmo, ele tem uma grande abrangência no ministério de Paulo, tá? Aqui ele fala, né, Judas condena os que ensinavam a salvação pela graça e permitia que os crentes, professores vivessem, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Isso. Está acontecendo hoje, né? Também.
né? Deus só quer o coração, se você professar, pode fazer qualquer coisa que não é assim, né? Ela é assim como o Tiago é a mais prática, né? Lembra que a gente viu a praticidade de Tiago em tratar as coisas? Aqui, ninguém nunca falou assim, igreja, vamos ler o livro de Judas. Agora chegou a hora, você pode fazer isso. Então olha só, Judas, vamos falar do tema, né? A intenção dele, de acordo com o que ele escreve, era fazer uma exposição sobre o Evangelho, ok? Mas, de acordo com alguns crescimentos heréticos e imorais, o Espírito Santo o guia a falar sobre batalha na fé, né? Então, combater isso. Tá? É uma carta bem curtinha, mas bem grande em ensino, né? Ele inicia com as costumeiras saudações aos chamados, queridos em Deus Pai, conservadores de Jesus Cristo, misericórdia, paz, caridade vos sejam multiplicadas. Então observa, sempre tem, né? Paz, misericórdia, isso você recebe e transmite, você não pode ficar só para você, ok? Tem que ser assim, ok? E a multiplicação dessa forma, né? Como é que multiplica? Ok? O Evangelho se multiplica assim. A graça se multiplica, né? Então, uma semente se multiplica quando ela morre e... tá certo? E produz mais frutos, né? Judas fala de sua intenção anterior, como a gente já comentou, né? De escrever sobre salvação. Mas, como se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução, né, em dissolução a graça de Deus. Então ele condena aqueles que ensinavam que a salvação pela graça permitia que os crentes professos vivessem na prática do pecado e nem sofressem o juízo divino. Ah, não, nós estamos no tempo da graça, podemos fazer qualquer coisa porque a graça é a graça, né? Mas não foi de graça, então tem juízo. Não foi de graça. O preço foi altíssimo. Mas os jovens de hoje, pastor, tudo esse negócio da graça, e se você for corrigir, mas eu vou dizer assim, no meu tempo de jovem também era assim. Os jovens também achavam isso. Não é só hoje. Se a gente olhar, sempre o jovem... porque ele quer ser livre. E nós, como seres humanos, nós vamos ficando mais velhos e geralmente nós vamos enrijecendo. Inclusive com a vida, né? Você vai se tornando menos tolerante, mas o Evangelho não fala isso. E deveria ser o contrário, né? Porque quando você recebe paulada da vida, você deveria aprender a ser mais amável, mais tolerante, relevar, porque tem coisas que vão acontecer e vai ser o ciclo normal da vida. Não vai mudar. Mas o que a gente faz? Não, hoje eu não aceito qualquer coisa, hoje em dia eu não tolero qualquer coisa... Eu não levo mais desaforo para casa. O Evangelho é contra. O Evangelho é contra tudo isso. Tá? Ele condena, né, aqueles que ensinavam que a salvação pela graça permitia que os crentes professos vivessem na prática do pecado sem sofrerem juízo divino. Pregavam o perdão do pecado, mas não o imperativo da santidade. Né? Ou estar buscando a santidade, né? Estar fazendo a vida santa ser praticada. Aí ele traz a denúncia: falsos mestres estavam destinados à destruição como os incrédulos na travessia do deserto. Os anjos decaídos, habitantes de Sodoma e Gomorra, de novo, lembra que a gente falou disso atrás? Né? Aí no versículo 8, descreve a maneira ímpia desses mestres. São denunciados por suas paixões, rebeldia e irreverência. Natureza desses falsos mestres é pior do que as dos exemplos citados anterior, por nem sequer reconhecerem suas limitações, levando uma vida infrutífera e usando a dissimulação e falsidade que atingiram, ou para atingirem, né, seus intentos.
Então, pessoas dissimuladas, pessoas falsas para agregar para si rebanhos ou para desviar as pessoas da verdade. Tá? O autor usa 6 metáforas para descrever esses falsos mestres. São manchas em vossas festas de caridade. Lembra que a gente viu lá que eles são máculas? Aqui é a mesma coisa, né? Até pela época que parece ser a mesma. Pastores que a si mesmos se apacentam. Eu mesmo dito o meu caminho. Eu não preciso de orientação. Ok? É pesado isso, né? Nuvens sem água, levadas pelo vento de um lugar para o outro. Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Então, né? Desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam suas abominações. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Meu Jesus, vamos fugir disso aqui. Vamos fechar e fazer uma vigília. Isso é uma forma de xingar o falso mestre. Isso aí, né? Deus revelando as palavras tão Se você não falar, É complicado. E nós precisamos buscar em Deus o entendimento do verdadeiro. Ok? Judas conclui a sua denúncia citando o que foi profetizado por Enoque sobre o julgamento infalível dos enganadores. Juízo este que se dará por na volta de Jesus, né? Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar o juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo as suas concupiscências, né? Segundo os seus desejos. E a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse, né? Nada novo debaixo do sol. Tudo verdade hoje. Essa carta foi escrita no mês passado, não foi? Eu escrevi antes de fazer a apostila. Parece, não parece? O pastor é escritor, ele que escreveu. É tremendo, né? A quantidade dos tempos já se passaram, já foi o quê? Quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. E chega... 1900 anos, praticamente. O cara tá vendo, mas vivendo e escrevendo. Isso aí. Ou também a gente vê como a humanidade não muda, né? O ciclo vicioso é igual. Entende? Exatamente. O ciclo vicioso é... Prova que os problemas sempre foram os mesmos. Entendeu? Sempre. A igreja sempre enfrentou os mesmos problemas em todas as eras. Os desafios são sempre os mesmos. Né? Tanto que a carta de Apocalipse, os 7 exemplos, são vividos hoje ainda, né? Os 7 exemplos, não é um só. Se pegar as 7 cartas que João escreve, se você procurar, você vai encontrar os 7 hoje. Completamente atual. Por isso que é um livro que nunca envelhece. Né? Não. Ela se renova todos os dias, né? E aí ele termina com conselhos aos verdadeiros cristãos, né? Judas trata primeiro dos erros dos falsos mestres, até que enfim! Fala de nós agora! Ô, Senhor, para finalizar, né? Para depois voltar a falar para os crentes, alertando-os contra a apostasia. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Avisados da apostasia, desses homens os crentes devem. Ok, antes de você falar da lista, eu quero destacar uma coisa aqui interessante. Olha só esse texto, gente, não passa desapercebido. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cara aqui era irmão de carne, né? De carne, de Jesus. E ele o reconhece mas como... Mas o fato dele não ter sido parte do grupo... Olha bem lembrado, bem lembrado. A unidade dele.
Ele é irmão do Senhor, mas ele se reporta doutrinariamente para os primeiros discípulos. Que ele poderia aqui botar banco, eu sou irmão dele, eu cresci com ele, eu vivi com ele, isso, aquilo. Assim... Não, ele reconhece. Os primeiros apóstolos, os apóstolos do Senhor é que ensinaram, a doutrina é apostólica. Isso aqui é fantástico demais. Isso é um show de humildade. E Paulo, se eu não me engano, dá o mesmo exemplo, não dá? Mesmíssimo. O Paulo, porque ele também veio depois. Né? E ele, por mais que por Cristo, né, eu fui feito por Cristo apóstolo, mas ainda assim eles o são porque estiveram com o Senhor. Exato. Né? Gálatas, ele fala isso. isso. Ele fala disso, né? Impressionante. E aí vamos lá então, né? Tem uma dificuldade na verdade da palavra, que a gente vê pessoas copiando mensagens de Facebook, repregando na igreja. Com facilidade imensa e demonstrando que são eles que estão pregando. Porque hora nenhuma ele reporta, fala assim, ó, tal pastor falou porque esse é o problema. Não tem erro nenhum você pregar. Não tem, mas desde que você diga a fonte. O problema é você falar assim, ó, eu tenho um negócio aqui, tá? Tem algo novo, galera, tô dizendo no Facebook que é pra ver. A mesma mensagem. Mas assim, ó, sempre quando... E sempre quando há cópia, há alguma distorção. Então, olha só. Se nós pegarmos essa folha aqui e formos lá, pode reparar, se nós digitalizarmos essa folha que está aqui impressa e nós imprimirmos a partir dela, ela vai sair algumas coisas tortas. Se a que sair a gente fizer a mesma coisa, outras coisas, palavras se perderão. Pode reparar. Então, quando você copia algo, isso é muito comum quando você copia de um tipo de mídia para outra, sempre se perde algum tipo de qualidade. O evangelho genuíno não é cópia. Cada pessoa que falar ok? Não é uma cópia. Tentaram fazer uma cópia, lembra do cidadão lá que agora eu não recordo, que pediu quanto é que eu posso pagar por esse poder que vocês têm? Simão, o mago, né? O mágico. Ele tentou fazer uma cópia, mas não funcionou. Né? Então, o evangelho é poder de Deus, tá? Para a salvação de todo aquele que crê. Ok? E continua, por quê? Porque ele é direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus. Não é por mim, não é pelo pastor, não é por fulano. É assim que ele é guiado e feito verdade. Amém? Então, para a gente concluir, os crentes devem viver baseados na fé. Lembra? O justo viverá? E a fé é o que traz em nós a convicção de agradar a Deus. Sem fé é impossível. Ok? Orar no Espírito Santo. Conservar-se no amor de Deus, esperar pela misericórdia de Deus e não a nossa justiça, ok? Ter piedade dos que andam em dúvida. Lembra que eu comentei? Então, se a pessoa buscou em você amparo, olha, tenha piedade dela. É sinal que ela viu em você alguma coisa que pode auxiliá-la a voltar ao caminho. Não traz uma palavra de julgamento, que é o que a gente geralmente faz. Uma palavra de condenação. Tem que ser uma palavra de ânimo, uma palavra de demonstração nesse sentido. Ok? Salvar as vidas que estão no pecado e almejar e aguardar a volta de Jesus. Lembrando que Jesus pode voltar hoje ou amanhã. E para alguns, ele está voltando. A epístola termina com uma bênção em forma de glorificação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos júbilos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Ele termina falando aquilo que a gente comentou. Ele era glorioso. Ele se fez carne por nós, mas ele continua sendo. Ele era antes dos séculos e continua muito mais agora em nós, sendo glorificado, propagando o evangelho da graça aos outros. Amém? Amém. Comentários? Não? Edificante? Muito bem. Então,
Pastor, o senhor quer encerrar e orar? Fica aqui por causa do microfone. Irmãos, espero que vocês tenham gostado, né? Primeira vez do Eliezer ministrando aqui. Os vídeos estarão na página dentro de uns 2 ou 3 dias, mais ou menos. E eu queria lembrá-los que agora só faltam 4 matérias, tá? 4. Eu não sei ainda se vocês vão querer fazer formatura, né? Uma cerimônia de formatura, mas caso vocês queiram, vocês já estariam atrasados para organizar. Porque quando vocês colocarem na ponta do papel tudo que precisa fazer para uma formatura, vocês vão perceber que não é pouca coisa, né? Eu estou falando isso tem quantos meses, né? Tem aí uns 3 meses que eu estou falando isso. 4 meses já está atrasado para vocês entenderem. Agora, se vocês não forem fazer formatura, só terminar, cada um receber o diploma, aí não tem problema. Mas se quiserem, que eu acho que vocês merecem, 2 anos aqui ralando, eu acho que o mínimo que vocês merecem é uma formatura, não é? Caso vocês decidam fazer isto, 4 meses, eu diria que vocês já estão atrasados. A gente sugere sempre 6 meses antes de começar o processo de organização. Tá? Por quê? Tem roupa para alugar, vocês têm que convidar um paraninfo, um patrono, né? Vamos? Vamos. Vamos pagar uma pizza e tá tudo certo? O paraninfo é o que bate, o patrono é o que assopra. Ai, ai, ai. E eu tenho que trazer gente, as pessoas ligadas à escola, trazer para prestigiar. Então não é uma coisa simples. Eu preciso que vocês acreditem no que eu estou dizendo. E se organizem, senta com o apóstolo, conversa. Apóstolo, vai ter formatura? Vai. E se organize, comece imediatamente, senão vocês não vão conseguir, porque tem gasto, tá? E vocês vão ter que dividir esse gasto entre vocês, eu imagino. Não sei se a igreja ajudaria, como é que ficaria. Tá bom? Fica então essa dica aí. Deus abençoe vocês. Senhor, ora terminando. Vamos orar e vamos terminar. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez por esta classe de vencedores. Amém, Senhor Jesus. Esses irmãos que perseveraram e chegaram aqui praticamente ao final, ó Deus, desse desafio, desta missão. Muitos começaram, mas só os valentes encerraram. Amém, e eu quero abençoar os teus filhos nesta noite. Abençoa o apóstolo, ó Deus, a bispa, esta igreja abençoada em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. 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 Valeu. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Depois dessa lição, não